Passo então a apresentar o Hélvio Passos. Nasceu em 1970, portanto, quando se deu o 25 de Abril tinha 4 anitos, e quando os pais lhe disseram, falaram do golpe, e o Hélvio pensava que era um golpe numa mão, um golpe na mão de alguém que se teria magoado. Esta é a memória de infância que tem ainda do 25 de Abril, quando os pais falaram da Revolução. Frequentou o seminário, licenciou-se em Comunicação Social pela Universidade Técnica de Lisboa, foi também formador na área de Marketing e da Comunicação e Relações Interpessoais e, além da colaboração de outros órgãos de comunicação social, nomeadamente dos Açores, está no Diário de Notícias do Funchal desde 2004. O tema que vai aqui apresentar intitula-se Pide na Madeira, os grandes costumes que o povo não sentia. É um trabalho de investigação completável, ainda está em curso, há matérias que poderão ser aprofundadas, revistas, acrescentadas, portanto há sempre aqui um trabalho ainda a fazer. Pretende-se com esta iniciativa analisar o que foi a PIDE, nomeadamente aqui na Madeira, não só na Madeira, mas também no Porto Santo, como se estruturou, como funcionou, como atuou em nome da defesa do Estado Novo. Este trabalho, e vou só adiantar um pouquinho, acho que desfaz alguns mitos, nomeadamente aquele mito que dá conta que a PIDE, como o próprio título indica, não foi nada branda na Madeira. Foi branda para alguns, para alguns que se calhar tinham um sobrenome, tinham um estatuto e eram mais ou menos protegidos. O povo, esse sentido, a mão pesada da PIDE. Povo esse, e outro mito que se deita também abaixo, é que o povo da Madeira não se resigna, não é um povo agachado, é um povo que luta. Mesmo que não tivesse havido notícia dessas lutas, das várias revoltas que foram acontecendo. Portanto, é um povo que não se resigna e que parte para a luta. Este trabalho feito pelo Hélvio, dou-lhe já a palavra, acho eu, que é um trabalho que fica para a posteridade, é um trabalho da referência, como referi, ainda está em estruturação, ainda está a ser elaborado. Eu acho que por aquilo que já podemos ver, nomeadamente aquilo que foi publicado no Diário de Notícias, significa que é uma pedra no chão e é um trabalho que ainda não foi feito, pode trazer luz de algumas matérias, algumas como já foi referido. A conferência, o Hélvio tem a palavra, segue-se um momento de debate, ou de partilha, ou de questionamento, como quiserem, basta depois levantarem a mão e pedirem a palavra. Hélvio, tens a palavra. Boa noite a todos. Antes de mais, obrigado à Comissão pelo convite e uma nota prévia. Sempre que eu falar em PIDE, por favor, entendam PVDE e também BGS, porque muitas vezes poderei misturar, a não ser que seja muito relevante distingui-las. A fotografia. Esta é uma fotografia de 1936, portanto será provavelmente entre setembro, junho de 1936, e foi feita no Lazareto. Aquele padre que ali vê é o padre Teixeira da Fonte, e estes são os presos. Vêem-se ali alguns militares, são seguramente a Companhia de Caçadores 7, foi quem veio, juntamente com uma das pessoas já referiu à frente, enviado por Salazar para debelar a revolta do Leite. Portanto, a fotografia é exatamente sobre um dos piores momentos do que foi a PIDE, e aqui no tal sentido do lado, porque isto era, na altura era PVDE, do que foi a PIDE na Madeira. Aqueles são os presos e não se deixem enganar pelo ar um tanto quanto alegre, que alguns evidenciam, porque aquilo foi tudo menos um sítio de alegria. A apresentação, vou tentar como nem coloco, não ia estender muito, mas eu penso que 35, no máximo 40 minutos cada um. Se estiverem cansados, digam que eu paro bem.
Mas vou tentar referir muito rapidamente uma nota sobre os arquivos, os eventos marcantes, as datas em destaque, algumas personalidades de relevo, a organização, o recrutamento, colaboradores ou informadores. Eu usei a palavra colaboradores porque era a que eles usavam, são os que estão nos relatórios. Algumas das atividades, a estruturação e o povo e a vida. Sobre os arquivos. Em 4 de maio de 74 ainda, o governador militar, Carlos Azeredo, disse que já tinha começado a mandar destruir os arquivos, que tinha ali informação sensível, poderia dar... podia ser mal usada aquela informação que ela estaria. O que não é muito fiável, porque no dia 30 de maio, portanto, mais de 15 dias depois, organizo uma visita à sede da PID com jornalistas e tem esta foto e há outras e vê-se claramente, ainda está pelo menos grande parte dos arquivos estavam lá. O professor Alberto Vieira, em 2014, numa entrevista ao Tribuna da Madeira, dizia que portanto, era uma dificuldade em trabalhar o tema, que os arquivos tinham desaparecido, mas ele não disse para estas letras, mas a leitura era claramente, há privados que têm parte dos arquivos. Eu quero acreditar que ainda aparecerá em um sótão, num sítio qualquer, alguma pasta, alguma parte do arquivo que nos ajude a compreender melhor o que foi a PID na Madeira. Coronel Morna, falei com ele em 2022, e ele disse, portanto, ele não estava na Madeira de 25 de abril, ele regressou final de setembro, princípio de novembro, e disse que o arquivo tinha ficado ao cuidado dele. De então, durante uma série de meses, e que depois entregou um tenente Luciano da Guarda Fiscal. Exatamente. Agora estava a GNI, a Guarda Fiscal. Ainda não consegui ir atrás desse ramo. Alberto João Jardim também, em 2022, foi no dia da região de 2022, abordei-o. Ele passou anos a dizer que tinha os arquivos, em geral, nomeadamente da Madeira, tinham ido para a Rússia, para a União Soviética, que o PCP tinha levado. Nesta altura não referi nada disso, apenas que julgava que tinham sido entregues aos militares. Os eventos marcantes. E o primeiro é exatamente aquele que fazia menção à primeira foto, portanto, a revolta do leite de 1936, e depois vou falar um bocadinho sobre cada um deles. Uma vaga repressiva em 1948 contra militantes do PCP, ou ditos militantes do PCP, nem todos seriam, se tem grande parte seria. A revolta das águas, ali um monumento que já foi roubado, estava a Ponta de Sol na lombada, já fiquei um pouco tempo foi roubado, felizmente o meu colega tinha fotografado e se deu uma fotografia. As eleições para a Assembleia Nacional de 1969 e, a todo o tempo, a questão da imigração. Não é propriamente um evento, mas penso que se enquadra, podemos agregar uma série de, nomeadamente, presos para a questão da imigração. A volta do leite. Esta é uma outra foto, portanto, já conhece o ambiente, o conteúdo, é semelhante à anterior. O Parque Cheiro da Fonte deixou-nos um relato um tanto quanto exaustivo do que era, não só sobre isso, mas do que eram as condições ali, e fala em forno dantesco, por exemplo, as pessoas tinham de se revezar, porque chegaram a estar quase 300 no espaço existe, às vezes há o buraco da fichaleira para conseguir respirar, o chão ficava tudo molhado, a maior parte dormia no chão, não havia onde dormir, e portanto aquilo foi mesmo mal. O pior no sentido de mortos e eventualmente preço, terá sido na Ribeira Brava, mas também houve mortos em Mexico. Foram levantados 950 processos na altura, isto são números oficiais, estão nos documentos da PGDE, enviados a Lisboa. 606 presos, 51 foram mulheres e depois houve, a maior parte já conhecerá, houve 10 delas, inclusive foram para Lisboa, para a cadeia das Mónicas, que eram também assassinos, prostitutas, foram das zonas altas da Ribeira Brava em 1936 para Lisboa, portanto, estou a imaginar o que ali foi. E, números oficiais lá, serão mais 9 mortos.
pelo menos 9 mortos assistiram lá. O outro exemplo marcante, a vaga repressiva de 1948 contra o PCP, que originou pelo menos 40 mortos. As pessoas do PCP costumavam falar em muito mais, falam em 70, 80 e mais, mas pelo menos 40 são documentados, a gente tem os nomes. Pelo menos um morto, que foi, está ali referido, o Antenor da Costa Cruz, apesar deste documento ser posterior, isto é de 52, porque isto depois tem a ver com as condições que aquele senhor Vilhão Figueiredo encontrou na Madeira. Ele faz referência àquele morto que morreu na... Tem uma curiosidade, porque há uma ordem de serviço da PID, primeira vez que ele morreu na cadeia, na PSP, eles ficavam à guarda da PSP, às ordens da PID, mas à guarda da PSP, e uns dias depois há uma segunda ordem de serviço em que diz que ele morreu na Misericórdia, no Hospital da Misericórdia. O mais provável, que era o que muitas vezes acontecia, talvez está vivo, vai embora e morre naquele sítio, quando não se, entre aspas, suicidavam. Também falam em suicídio no caso dele. A questão da revolta das águas na lombada da Ponta de Sol, em 1962. A PSP enviou, no dia 21 de agosto de 62, uma força de 64 elementos. E este é um caso bem claro de como a PID não agia sozinha. Vamos ver um pouco à frente. Agia em rede, neste caso, quem foi para o terreno foi a PSP, mandou 64 elementos. E isto foi uma coisa planeada pela PID, já tinha tentado controlar aqui uns tempos anos, uns meses antes, e foi controlada pela PID porquê? Porque há um ofício de 22 de junho de 1962 em que a PID pede para reservar, pela PSP, para reservar 20 lugares para homens e 10 lugares para mulheres, para esta questão da Ponta de Sol, para a questão das águas da lombada da Ponta de Sol. E pede praticamente 2 meses antes. Originou pelo menos 55 presos, 11 feridos foram diretamente da Ponta de Sol para o Hospital da Misericórdia e alguns ainda chegaram a ficar quase um mês. E um morto que foi a tal Sãozinha. Pois isto aqui não há muitos pormenores, mas a questão da Sãozinha, os relatórios dizem que era das que mais instigavam à manifestação e à revolta. Há um senhor na Ponta de Sol que ainda está a ver, que diz que ela simplesmente foi atrás do namorado que lá estaria. Nunca se vai saber. A questão é que morreu naquele contexto com um tiro de alguém da PSP. E também houve um elemento da PSP que também ficou ferido, com um tiro também numa perna, não pôde trabalhar mais. Uns anos mais tarde tentaram que ele fosse fazer qualquer coisa lá na PID como compensação, e eu ainda não consegui descobrir se de facto foi ou não. A questão dos eventos marcantes, as eleições de 1969. Intensa atividade da PID, que corresponde à intensa atividade da oposição. Recordemos que 4 anos antes, em 65, nem houve candidatura da oposição. Daí que estas foram umas eleições que mexeu bastante com a PID. Muitas visitas de ministros da Madeira, foram a inaugurações, a passeios, à missa, e todos iam à missa. Isto está tudo escrito nos relatórios que eles enviavam para Lisboa. E eram sempre acompanhados por elementos da PID. Fica ali a dúvida, pelo menos com a atenção que ele lê, fica na dúvida se eles estariam a proteger os ministros, se estariam a controlar os ministros. Inclusive houve um que apanhou, permite uma expressão, um rascamento, porque se chamou um táxi e foi passear de táxi quando deveria ter ido no quarto disponibilizado pelo governador. O caso de São Martinho é quê? Porque o PID e o regime claramente manipulavam tudo, tentavam mexer nos resultados, mas a oposição também não era santa neste aspecto, também tentou. Este caso, São Martinho, foi em contato do José Manuel Barroso, o Correio do Comércio do Funchal, e disse, ele era militar, estava lá no quartel em São Martinho, isto simplificando, havia uma série deles inscritos, depois no dia não estavam todos, então outros passaram-se pelos que não estavam e votaram. E depois aquilo até deu ali um resultado estranho, que até durante muito tempo não percebeu esse resultado de São Martinho, a razão terá sido essa.
de acordo com o Dr. Manuel Barros. Ponta do Sol e Ribeira Brava foram duas freguesias, aqui não são freguesias, em que a oposição democrática se aproximou no resultado muito do resultado obtido pela União Nacional. Na Ponta do Sol eles atribuem claramente ainda a questão das águas e na Ribeira Brava também resquícios da volta do Leque, dos sítios, mas na Ribeira Brava mais a ação do quadro local que eu esqueci do nome, mas é um dos que estão lá à frente, mas do padre que teria lá com a ação com duas pessoas. Foi o segundo momento com um grande número de presos, 90, e é curioso que no Registro Geral de Presos está na Torre do Tombo, tem 4, acho que é. Portanto, todos os outros 80 e não sei quantos, são concebidos procurando nas ordens de serviço e na correspondência entre a Pina Funchal e em Lisboa. Então, foi preciso ir a esses documentos todos para encontrar os restantes, porque não estão no Registro Geral de Presos. Há só uma nota, que é o problema dos arquivos, era para dizer ao início, é que grande parte dos arquivos da Madeira realmente desapareceram. O que está na Torre do Tombo é basicamente correspondência. Correspondência não só entre Lisboa e Funchal, também, por exemplo, com as câmaras municipais, com o Governo Civil, a Junta Geral, o Governo Militar. Essa correspondência, grande parte está na Torre do Tombo, de 45 para cá. E há um dossiê, uma pequena pasta aqui no Arquivo Regional, que é da correspondência entre a PVDE e a Junta Geral. E de resto, fichas de presos, fichas de informadores, não há nada que se saiba onde está sobre a Madeira. A questão é de uns, acho que é 4, no Registro Geral de Presos, e todos os restantes são nos outros documentos. Mostrou uma igreja dividida. Estas eleições tiveram esse combate. Mostrou pelo menos ao regime. Mas volta isso mais à frente. Depois a questão da imigração. Esta fotografia de 1937, 37, está no Arquivo Regional. Estes eram imigrantes para o coração. Como podem ver, está ali na multidão. Há outras assim deste género. Este tipo de expressão está em relatórios da PIC também para Lisboa. Fala em classe média favorecida, sem escrúpulos, que aproveita os mais fracos. Tudo isso, digamos que está diagnosticado. Aliás, há documentos também de 1930 e tal em que há esse tipo de apreciação sobre os madeirenses. Há também, por exemplo, a dizer que exploravam, eram enganados, que iam armadilhas, alguns iam para Moçambique pensando que podiam entrar na África do Sul e não podiam, porque havia a escolaridade mínima e não tinham muitas vezes, portanto, ficavam em Moçambique com uma mão à frente, outra atrás. A questão das armadilhas, era isso que estava a dizer. E demonstra claramente a existência de padres implicados na imigração clandestina, que era uma das coisas que se comentavam muitas vezes. Há ali documentos a dizer e dizem que lá estão os nomes deles. Há um tal de Jaime Franco e um Mário José de Lobo Matos. Um estaria em Lourenço Marques, o outro em Joanesburgo. E tinham como elo na Madeira a irmã do Jaime Franco, que era Teresa Franco. E depois isto tem vários documentos, e mais à frente então dizem que este Mário Lobo Matos tinha numa conta na Caixa Geral de Depósitos 500 mil escudos. 500 mil escudos era uma pequena fortuna na altura. Depois ainda foram investigar mais, viram que foi de 38 depositantes. Porque é que estava 500 mil escudos de 38 depositantes na conta do padre? Deve ter sido por caridade. Mas que a PIB diz claramente que eles estavam implicados em migração clandestina, em rede de migração clandestina, isso diz. Estes 91 presos é de penas dos que constam no Registro Geral de Presos. No Registro Geral de Presos conseguimos identificar parênteses. Há um trabalho que está a ser feito pelo Dr. Lizardo e por mim
sobre os preços políticos na Madeira. Portanto, estes números são desse trabalho. E, portanto, no Registro Geral de Preços, conseguimos identificar na Madeira, ou preços na Madeira, ou fora gente que era da Madeira, ou fortemente ligado à Madeira, que tivesse vivido muito na Madeira, 560 e poucos preços. Mas no total foi muitos mais, foi quase 2.000. Mas desses 560 e tal apenas, é que 91 foram questões de imigração. Porque há mais, estão nas tais ordens de serviço, mas ainda não consegui separar e fazer essa diferença. As datas em destaque. 1935 foi quando a PVD passou a integrar os serviços de imigração no Funchal. Isto aqui há dúvidas, que é a questão que é quando é que foi criada uma delegação da PVDE no Funchal. O 1941 é a data que a Torre do Tombo indica, diz. Em 1941 já existia, era anterior. Em 1937 tem sido dito, nomeadamente, recentemente, pelo professor da USP na tese de doutoramento, o Fábio Faria, mas ele não dizia de onde, pedir que me dissesse onde, então eu disse que tinha sido a investigadora Maria da Conceição Ribeiro que tinha dito isso, que seria em 1937. O 1937 faz bastante sentido, porque em 36 não havia, porque o governador, a proposta da revolta do Leite de 36, insiste para Lisboa com a criação da delegação da PVDE. Portanto, em 36 não havia. E há muitos documentos, nomeadamente os tais que estão no arquivo aqui que referi há pouco, que referem em delegação e em delegado. Só que tem um problema, uma hora fala em delegado e depois já fala em inspeção, mas o 37, de facto, é um dos momentos mais sentido fazem. Em 1958, a sede muda da Rua da Moraria, que era aqui, número 3 da Rua da Moraria, muda para a sede que falou há pouco o Nicolau, na Rua da Carreira. Em 1960 abre o posto no Porto Santo, juntamente com o aeroporto, e em 1964 abre o posto no aeroporto da Madeira com a inauguração, só que a abertura oficial foi só no ano seguinte. Funcionava, mas oficialmente só junho, julho, agosto, acho que foi agosto de 1965. E em 1964 foi desmantelada e presos os elementos. Personalidades de relevo, o primeiro, não se pode dizer destacadamente, mas foi Jorge Alcide Pereira, não me engano, mesmo singular Alcide, que foi o tal capitão, acho que cavalaria que foi enviado por Salazar, com a tal companhia de caçadores para fazer, para chamar limpeza. Limpeza, a mesma expressão que é usada nos relatórios. Para ter uma ideia de qual foi o espírito da Revolução, o espírito da repressão à Revolução de 36, e quando Jorge Alcide Pedreira, a certa altura, pedia a Lisboa que enviasse uma arma nova que já estava a ser usada, inclusive em Lisboa, pela polícia, que era o gás lacrimogéneo. A resposta, quando veio, foi que já tinham tudo o que precisavam para regular a revolta, e o que tinham era suspender as traseiras pela Companhia de Caçadores de Serra. Portanto, dá para perceber o espírito. Aníbal de São José Lopes, 1947. Este senhor foi dos que depois, até 74, mais projeção acabaram por ter na PID, fora da Madeira. 47, portanto, chega em 47, a tal repressão aos movimentos do PCP foram em 48, no ano seguinte. Há aqui uma coisa que não sei se terá alguma coisa a ver ou não, mas bom não terá sido. Este senhor, a certa altura, antes de vir para cá, acabou por ser castigado, porque uma vez que o outro deixaram fugir um preso comunista e teve um castigo da própria PIDE. Portanto, quando chega aqui, além de ser mesmo função da PIDE, a PIDE a repressão comunista, portanto, se calhar ainda vem com outro entusiasmo. Ele depois foi dirigir a PIDE, tornou-se subdiretor da PIDE para Angola e depois para Angola e Moçambique. Depois há muita coisa, fala-se, há muito estudo sobre ele, muita referência
para ele, o tipo de ação que teve, da aproximação às populações locais. E em 1964 não fui preso. Dizem, não sei se mais línguas ou não, que terá sido por ser amigo de Costa Gomes, que o terá permitido ir para Timor. Depois as versões não são bem iguais. Uns dizem que não chegou a Timor, morreu na África do Sul, outros dizem que chegou a Timor e depois acabou exilado no Brasil. Eu confesso que ainda não consegui ver qual das versões está correta. Depois há duas pessoas que marcaram, estes dois, Manuel Vilhão de Figueiredo e o Oliveira Quartal. O Vilhão de Figueiredo era o tal que estava há pouco, que referiu antes na hora cruz. E estes dois são muito determinantes. O Figueiredo, por exemplo, disse que encontrou uma pizza sem informadores, sem estrutura, não havia fichas, e aquele documento que estava era exatamente dizer isso, que as únicas fichas que havia eram os desse processo do Antenor Cruz e de quem tinha ido ao funeral dele tinha dado. Portanto, ele inclusive pede a autorização de Lisboa para fazer pagamentos a informadores, criar uma rede de informadores. Manuel Oliveira Quarta percebeu o mesmo, faz obras na sede, digamos, um foi mais organização e o outro mais estrutura. Este Manuel Oliveira Quarta teve uma coisa com alguma piada. Ele fazia umas crónicas no Diário de Notícias sobre o pseudónimo Elmano Tadatino. Narrativa. E só na última que escreveu, quando ia embora, então é que identificou aquele pseudónimo com quem era de facto. Silva Paz veio em 64, veio por causa da inauguração do aeroporto, mas depois teve aqui contacto com as e já tinha-se tornado diretor-geral da PIB 2 anos antes. Teve a visitar a sede do Funchal, marcou estes dias, isso nota-se depois na imprensa. E o Mário Natália Correia. Mário Natália Correia tomou posse como subdelegado da Madeira da PIB em 68, mas já tinha função, por exemplo, foi ele que abriga em 60 o posto de Porto Santo, portanto já cá andava, assumia funções. Rosa Casaca veio no mesmo ano, mas por outras razões veio com a mulher para a passagem grande. A organização, eles sempre se queixaram de falta de pessoal. Passa de 6 em 37 para 17 pessoas em 1963, mas atenção, que estes 6 de 37 já contaram com 2 que eram cedidos pela Junta Geral. Portanto, esse de facto eram 4. E depois o trabalho, eles depois questionaram muitos relatórios, o trabalho foi sempre aumentando, cada vez mais navios ao Porto do Funchal, depois a abertura dos aeroportos, movimento aéreo. A certa altura diziam que tinham negligenciado o contencioso, que é o mais odioso, tinham negligenciado da informação, porque não conseguiam dar vazão a tanto trabalho. Era uma polícia muito preocupada com a imagem. Aliás, aquele tal e sublinhado, isso tem exatamente a ver com isso. Foi alguém que reclamou determinada coisa e eles esforçam-se em mais de um documento e querem que a pessoa mude quase à força, mude a imagem que tem da PIB. Há outros que dizem que são os melhores fardados, há documentos de Lisboa para cá dizer que não admitem assim. Houve um que essa altura usou a PIB, um agente, para cobrar uma dívida particular, que não é muito penalizado, porque estava a penalizar a imagem da PIB. O problema não era o que eu fazia, era a imagem da PIB. Portanto, muito preocupado com a PIB. Com a imagem. Nos anos 50, a maior parte dos elementos eram de fora da Madeira, e já nos anos de 70 já eram maioritariamente, quase esmagadoramente, madeirenses. Até agora consegui contabilizar pelo menos 120 agentes que ou eram da Madeira ou trabalharam para a PIB na Madeira. Não encontrei nenhuma mulher a trabalhar na Madeira, quer dizer que nós até agora não encontrei. E só uma madeirenses que eu acho fiar, até que foi o Mário Natália Correia, aquele que tomou posse em 68. Isto pode às vezes fazer alguma diferença na atuação. Esta informação é pública, digamos assim, do relatório ali, portanto, a Secretaria Técnica dos Assuntos Políticos de 75, e lá constam 31 madeirenses lá a trabalhar na Madeira,
mas a maior parte é mesmo madeirense. Tem uma mulher apenas, que me deu um cabo da cabeça, porque só dizia que era São Vicente, e é um São Vicente em Cabo Verde, e até descobri, mas finalmente era mesmo de cá, neste 1950, até a hipótese de estar vivo, não sei, terá 73 anos, foi em novembro de 50, é possível que ele esta vida. E pronto, três dos que trabalhavam na altura aqui na PIB do Funchal não eram madeirenses. Onde é que a PIB ia buscar os seus elementos? Pronto, recortava civis, mas também militares. E investigavam os candidatos, a questão dos estudos, onde e com quem a professora, qual era a formação do professor, com quem tinha, onde é que tinha estudado, qual tinha sido a escola, onde é que residia, os vizinhos, a família, pais, namorada, mulher, os pais delas, os irmãos delas, tudo isso contava para ela. Era feito primeiro, numa primeira fase através de questionário, e depois, como se vê ali, depois a própria PIB tinha de verificar se aquilo era verdade. Se tinha atividades políticas, os meios que frequentava, a razão da candidatura, a vida militar, como é que era, se sabia que este estava resolvido, não estava há muitos momentos a perguntar pela vida militar de determinado candidato, e se já tinha sido preso, que não era razão para exclusão. Porque é que as pessoas se candidatavam? Trabalho em si. O ordenado do vencimento, como se pode ver ali se calhar custa, mas eram vencimentos acima da média de por cima numa terra desgraçada como era a Madeira. Tinham cuidados de saúde, representavam a autoridade, que também representava a ascensão social, eventualmente colocar-se a salvo do próprio regime, se é que era possível ver. Eu chamo este outro lado, isto é uma coisa que às vezes incomoda quando falo, mas é assim, havia o outro lado, havia também as pessoas que estavam na PID, que muitas vezes iam pelas razões que eu acabei de falar, as questões do ingresso, muitos nem, quando se candidatavam, até era a PSP, a Instituto Social Guarda Fiscal, mas depois acabavam alguns encaminhados para a PID, portanto não era especificamente para a PID. Duas conversas tenho tido com alguns familiares de elementos da PID, todos dizem que os pais não tinham a ação dos reservados e contencioso, ou que em alguns casos, eu sei que não era verdade, porque tem relatórios a dizer que eles tinham essas funções, mas a família estava totalmente convencida que não tinham. Isto eles falavam muito pouco das questões. Eram considerados boas pessoas pela comunidade, muitas vezes. Depois do 25 de Abril houve algumas surpresas que descobriram que alguns pertenciam à PIB. E também, de elementos da PIB, também houve famílias destruídas. Só um caso que eu sonho a dar o relatório todo, mas infelizmente voltou atrás, mas autoriza-me esta pequena coisa. Portanto, é um tão familiar um deles que, em 1965, depois de ter estado preso, escreveu um relatório de 50 páginas e depois dizia, pronto, escrevi para o acontecimento da família, amiga e filhos que se tivessem assistido. Os filhos vieram assistir, foram aqueles que fizeram isto. Dizia não estar movido para o ódio na vingança, e esta é aquela parte mais relevante, que era, e isto é de então, isto não é passado uma série de anos, fazer a declaração é de então, dizia ter a consciência de funcionário público, tentou com sacrifício cumprir os seus deveres e obrigações para com o seu país. A questão dos colaboradores, como disse, também podia estar ali informadores, que é só para usar a linguagem que lá está, e desse ponto de vista correr menos risco. A tal questão do Vilhão Figueiredo, quando chegou em 1952, diz que encontrou uma estrutura praticamente sem informadores. E a maior, nós esquecemos de uma coisa que eu disse há pouco, a identificação dos informadores disse ter aparecido. Portanto, são coisas que vão sendo recolhidas nos vários documentos. E aparecem expressões deste género, empreiteiro amigo desta polícia. Já agora, isto o que é que foi? Era preciso fazer obras no Funchal, na Rua da Carreira, não havia dinheiro, e então o empreiteiro amigo desta polícia, por acaso, era o dono da sede das casas de função no Porto Santo, oferecia mão de obra, pagava os materiais. Mas havia esta questão, esta mentalidade do amigo, do colaborador, do próximo, um grupo de colaboradores, isto tem a ver com as eleições de 69,
Os nossos colaboradores conhecem os indivíduos, no dia de 69. Informação recebida de 10 colaboradores, isto eu lá conheço bem, do comício no Almeida de Reis. Colaborador no Bazar do Povo, quando estava lá, depois dizem o que é que fazia, foi buscar folhetos ao cais, que vinham de Aveiro, acho eu. Alguém connosco que se identifica, outra forma de falar dos colaboradores. Muitos, isto também foi dito por familiares, que havia muita gente, muito madeirense que ia à sede oferecer os seus préstimos, até porque muita informação era paga. Muita informação não. Alguma informação de valor era paga. Havia quem recebesse por denunciar o vizinho, o amigo, fosse quem fosse. E isso acontecia. Portanto, quando eu falo do outro lado, também há este outro lado. Um jornalista que na altura já era adulto, recorda-se de ver pessoas que claramente na altura identificavam como finanadores, na zona do Liceu, a tentar arranjar a informação. Se calhar não valia nada, mas tentava. O mesmo jornalista, passado tantos anos, já disse, já temos uma conferência na Rua da Carreira, no João de Deus, ainda hoje, passados estes 50 anos, eu falei com ele no ano passado, ele dizia que uns tempos antes tinha passado por uma das pessoas que no banco o tinha denunciado à PID e ainda passou por ele, perdão a minha expressão, não muito educada, mas passou por ele e disse: filho da puta, vou dar as costas à cabeça e continua assim, passaram-se já praticamente 50 anos, para dizer que estas coisas, mesmo 50 anos depois, ainda estão muito vivas. Mas, apesar de tudo, ainda alguns nomes de alguns colaboradores ainda se encontram em alguns documentos. O primeiro que encontrei, esta assistência Pereira, era da Rua de Santa Maria, dava informação sobre o jogo do bicho. Aliás, há muita coisa sobre de repressão ao jogo do bicho, mas a assistência Pereira está identificada. Um José Madureira, de 57, recebia a propaganda de, vamos chamar de elementos da oposição e remetia à PID com um ofíciozinho, no final metia lá o nome. Tem vários sobre isso. O Luís Barros Pega Borda, esta é uma história um bocado encaricata, pelas vezes ele estava a bordo, deduz-se que estavam a entrar a bordo, aqui no Funchal. E eu, porque isto depois a PID relata a Lisboa, então ao final a PID queixar, esteve a bordo, um outro, que eu também diz o nome, fui dizer ao comandante que ele era informador da PID. O comandante disse que não queria PIDs a bordo e pôr na rua. Portanto, assim é que a gente soube que o Luís Barros era o informador da PID. Depois há aqui dois, que é este José Manuel dos Santos Abreu, conhecido como Brown, em 1969, e o Manuel Amaro Mendes Nóbrega, da Escadaria, também os dois ligados ao todo o processo eleitoral de 1969. Estes foram, relato da PID, os dois principais informadores. E porquê que são os dois principais? Porque foram os únicos que eles acharam que mereciam ser remunerados, compensados. E pagaram a cada um poder pagar. Agora só encontrei documento a pedir autorização a Lisboa para pagar. Não vi que pagar, mas todo leva a crer que sim. 1000 escudos a cada um. Ora, os 1000 escudos, eu tive o cuidado de ir a ver, nesse ano, em 1969, o ordenado mínimo definido para Lisboa era 1.200 escudos e para fora de Lisboa, ao contrário, peço desculpa, para Lisboa 1.400 escudos, para fora de Lisboa 1.200, portanto 1000 escudos por dar informação à PID já é uma substância, já é um montante substancial. Depois há aqui uns que só aparecem, mas é mais à frente, já nos anos 70, José Fernandes Neves, o Inácio Pereira e talvez a cara mais conhecida, o Conde de Damasceno. O Conde de Damasceno fez questão de reproduzir o documento, como vem aqui. O Conde de Damasceno é um dos nossos colaboradores. É a PID que diz que eu identifico, porque o Conde de Damasceno discursou no 10 de junho, porque uma das professoras deles estava a ser homenageada, e eles elogiam muito lá o Conde de Damasceno e fazem questão de dizer que era um dos colaboradores da PID, que era uma das coisas que também se dizia muito, que eu não conhecia escrito, ela está. As atividades, obviamente, como não poderia deixar de ser, controle e pressão de comunistas. Esta foto é de 1936, e o título da foto, esta também está no Museu de Fotografia da Madeira, é Comício Anticomunista. Foi num cinema aqui do Funchal, como pode ver, estão milhares de pessoas.
controle da posição em geral, portanto, tudo o que saísse da norma, da situação, como tanto gostavam de dizer, e uma coisa que eu resolvi chamar o controle da rua, e havia datas que muito preocupavam, se passava em qualquer uma destas datas, portanto, 31 de janeiro, 1 de março, 5 de outubro, 1 de dezembro, fim de ano, eventos nacionais, por exemplo, no debate eleitoral, tudo o efetivo da pilha para a rua. Preocupavam-se muito com a noite, escrever mensagens nas paredes, nas portas, folhetos, Morra Salazar, tudo isso era um pesadelo para eles. Portanto, assim, durante o dia havia mensagens rápidas que iam sendo enviadas e no dia seguinte então ia um relatório mais completo do que tinha acontecido. Mas também as famosas certidões de idoneidade, moral, política e religiosa. E isto era um grande instrumento de controle da população, porque não se podia fazer nada, entre aspas, sem estas certidões de idoneidade. Não se podia emigrar, não se podia trabalhar para uma Câmara, para uma Junta Geral, não pertencer a um sindicato, a um greve, não se podia ser dirigente de um clube desportivo, nada, sem estas certidões de idoneidade. E a prisão, efetuar prisões por iniciativa própria, tribunais do Ministério Público, então ali está só o exemplo de uma dessas pessoas que foram presas, e além do próprio ato de irem prender, também receberem detidos por outras entidades. E estas outras entidades falam de entidades como câmaras municipais, os comandantes dos navios, guarda fiscal, capitania dos portos, e até às vezes retenções, mas havia umas obrigações legadas até por isso. Às vezes nas empresas eram obrigados, quando encontrassem não sei quanto, a reter pessoas, chamá-los. Portanto, tudo convergia na PIDE. Também busca e apreensão de livros em 15 anos, de 51 a 66, contabilizei até agora pelo menos, mas há mais. Há mais porque ainda falta um tipo de documentos para verificar. Pelo menos 130 atos destes de busca e apreensão de livros, revistas, propaganda. Às vezes não dava em nada, mas a questão aqui não havia essa pressão. E também existem pequenas histórias, coisas à partida que não é de pensar que uma polícia, nem sequer nem uma polícia normal, entre como muito menos uma polícia política. Recordo, por exemplo, o Natal de Maria Fernanda da Mota Mendonça, que pede à PIDE que ela diz que é uma libânia, depois diz um autor que está em Angola e que intercepta as cartas que ela envia para o marido e que está muito zela com o marido. A PIDE vai investigar e depois manda para a senhora, pede para dizer à senhora que aquilo é mentira, que nada daquilo existe. E já agora digam quem é que pediu, portanto, pedem também à PIDE para investigar quem tinha feito isso. Um outro caso, com alguma piada, foi também em 1951, o Visconde do Porto da Cruz publicou um livro, Os Fantoches, pois aquilo causa um alvoroço. E qual era o alvoroço? Eu pensei que era uma revolta, nada disso. Falava de algumas figuras da sociedade. E então foi um grande investimento. Sei lá, por exemplo, uma piada à Rapa Sabida, que é uma tal dona Carolina Vieira de Castro Machado, que foi a fundadora das guias de Portugal na Madeira, tinha um padre, tinha um advogado. Portanto, a PIDE também se dava a estes trabalhos, a este tipo de coisas. E ao que eu decidi chamar repressão cultural. Este em 1950, na Quinta Vigília, este é um espetáculo da Amália Rodrigues. Convém uma cantora, ela negava, mas pronto, que é identificada com o regime, ali sem problemas, em 1950. E há aqui uma oposição ao que acontece, por exemplo, em maio de 61, com o Zé Afonso, estava tudo marcado, e o concerto foi cancelado sem qualquer explicação, até hoje nunca foi dada qualquer explicação. Não se pode ignorar o que estava a acontecer. José Afonso já estava envolvido em guerras estudantis, tinha estado envolvido. Uns tempos antes, em maio de 69, havia um cancionista espanhol que ia atuar no Vilaré, mas ia cantar canções de José Afonso, também foi proibido. Puseram na fronteira e mandaram-o embora. E
ainda dentro deste tipo de coisas, por exemplo, João Pestana, numa entrevista ao Diário em 1997, conta que estava a preparar uma exposição sobre questões sociais de Funchal e Câmara de Lobos e que o amigo foi dizer que a Pedro andava a controlar esse trabalho, andava atrás e ele, pura e simplesmente, parou. É também uma forma de controle. Mas há outros. Aqui está. São só alguns dos nomes da área cultural que foram muito controlados, muito seguidos de perto. Por exemplo, Maria Lamas e Bernardo Falcão, aparecem muitas vezes nos mesmos relatórios. Por exemplo, o primeiro que vejo Maria Lamas foi de 1951, simplesmente a dizer que a escritora tinha chegado, depois à frente fala escritora feminista. Mas controlar é controlar quando chega, para onde é que vai, com quem esteve, em que casa que fica, as cartas, a correspondência, ver a correspondência, reproduzir ou lê-la. Portanto, tudo isso acontecia. João Ramalho também. Ferreira de Castro tem uma coisa com alguma piada. O advogado Brito Câmara, João Brito Câmara, queria enviar uma correspondência para o Brasil com um cartão legado, que ainda lá estava, mas dizia que os correios não são de confiança. Então estava à espera de alguém de confiança para mandar. Quem que apareceu? Ferreira de Castro, que ia a caminho do Brasil. Então mandou. Só que essa carta que ele entregou a Ferreira de Castro, não sei como, está reproduzida nos documentos da PID para Lisboa. Portanto, até essa foi. Como já dei, portanto, havia. Portanto, que era uma teia que existia na sociedade e que a PIDE controlava tudo, não sei se não se chamaria a aranha rainha da teia, mas é de facto a PIDE estava em tudo e contava com estas colaborações todas, PSP, GNR, Rota Fiscal e, como se pode dizer, eu fico a dizer das cartas de Maria Lamas, o CPT. Os CPT eram central. Estou convencido que sem CPT a PID teria tido uma ação bem mais limitada. Imagina que é controlar hoje no Google, no Facebook, toda aquela informação, pegavam aquela informação e disponibilizaram ao governo. Os CPT faziam isso. Inclusive, reclamavam que fulano tal não estava a ser muito colaborado, pediam para mudar o responsável dos CPT, mas não só. Alfândega, Governo Civil, Governo Militar, Ministério Público, os comandantes de navios, já falei, agências de navegação, os bancos então, os bancos, por exemplo, aquele caso que contei há pouco, dos 500 mil escudos no conta do palco, nota-se claramente que era alguém que eles conheciam no banco, que eles deram a informação. Os sindicatos, as empresas, a maior parte das pessoas que cá estão sabem como é que era, quer dizer, havia normalmente um informador na empresa, a maior parte das vezes não era diretamente com a PIB, era um informador que recolhia a informação e então contactava com a PIB. Estado portuguesa, Legião Portuguesa, associações portuguesas e culturais, até porque havia troca de favores, tratavam-se de favores para fazer uma festa a bordo nacional, uma vez para fazer uma festa a bordo, aqui tinha uma série de requisitos formulados e passava-se por cima disso tudo, convidávamos o subdelegado, às vezes as famílias e pronto, era só passar à frente. Mas também a Igreja. A Igreja fazia parte da já se sabe, a nível nacional se falava que seriam os colhares do regime, era na Madeira também, claramente. Este documento é que ainda só é de 1969 também, sobre as eleições, e é aqui o padre Alves, que pediu os favores do dono da Roda Oeste, dos autocarros, que disponibilizaram o autocarro para levar pessoas para votarem. Não seria seguramente na oposição. Portanto, esta questão de pegar em carros e levar eleitores já tem historial. Portanto, claramente a Igreja fazia parte da teia, mas nem toda a Igreja. E a própria, isto que eu vou dizer agora é de 69, e a própria PID que diz que 90% da Igreja estaria com a situação, que estava controlada. Portanto, os outros 10% estariam contra. A pessoa seguinte, não sei bem onde colocar, se nos 90 ou se nos 100. Eu acho que estaria nos 90, mas muito interessada e muito cuidadosa com os outros 10. Que era o bispo Dom David Sousa. E porque é que
a própria Pedro Autotar fala em atitudes muito abrandura do bispo. E porquê? Porque havia posições hostis tomadas por alguns párocos e o bispo não fazia nada. Um deles é este, António Pedro Alves, também Mário Tavares, e o seguinte está presente nesta sala. José Martins Júnior é uma das pessoas referidas, mas outros também. António dos Ramos Teixeira da Silva e todos estes da Maria Araújo. Estes já estão todos lá nomeados e depois dizem o que é que foram, o que é que faziam. O Paulo Martins, por exemplo, dizia: vai à frente a tocar, o povo vai atrás, tem um ascendente, falam da saída do Porto Santo. Tem toda a Queta Oliveira, falta ele só ser o. A questão é, o facto de funcionar em teia, estar tudo nesta teia, tudo nesta rede, não evitava guerras. Com a Junta Geral, por exemplo, mas com a Junta Geral foi mais, enquanto foi PVDE, quando foi criada a PID, lá em 45, as coisas acertaram um bocado mais. Mas que era quem paga o quê, quem fica com as receitas. Uma vez insistem tanto, precisavam uns escadotes, a PID precisava um escadote, não sei para quê. A Junta Geral queixa-se que a Junta Geral mandou um escadote PIN com 16 anos. Eu acho que por uma vez mandaram um secretário e não mandaram cadeira, e falta mandar cadeira outra guerra. Portanto, e até chegaram a estar, nos elementos, acho que era para vir, chegaram a estar 8 meses sem receber o ordenado, porque a Junta Geral entendia que não devia pagar, devia ser Lisboa, depois resolveu-se, depois fez a Junta Geral. Com os militares, olha, o General Barroso, um dos exemplos que deu é que ele era militar, estava no comércio da Funchal, causava alguns desaguisados com os militares, por exemplo, que iam à censura, mas diz quando chegou que o comandante dele chamou o legado da PID e disse: este é tal, meu cuidado, depende de mim, vocês não se metem com ele. E isto é só uma ilustração de como, apesar de tudo cooperar, também havia essas guerras contra os polícias, como esse tempo, por exemplo, quem paga a alimentação dos presos da migração, por uma complicação. Dos presos em geral, mas aí às vezes havia atraso, mas da migração quem devia pagar? Outra, uma guerra que acontece ou na própria polícia, às vezes os juízes andavam à bolha, uma vez andaram a bordo do navio, o que deu alvo a processo disciplinar para os dois, e o delegado da PID da Madeira também foi afastado. Por isso que aqui foi falta de direção, foi falta de pulso, portanto tinha essas consequências. A pergunta é: estaria alguém a salvo? A ideia que dá é que não. A ideia que dá é que não. Por exemplo, dos militares foi um afundamento, morreram 13 pescadores de Machico. E os militares recusaram-se a enviar, acho que disseram que não tinham combustível ou qualquer coisa assim. Morreram todos. E isto depois, nos relatórios internos, é o que os seria dão cacetes valentes. Mas depois para fora, pouco seja. Falam um governador fraco, em 69, para autorizar determinados encontros. O bispo tolerante, já vimos. A imprensa que estava contra a situação, que era muito pouca, quase toda estava alinhada com o regime, a oposição é óbvia, a PSP também, os elementos da PID também já falei. Agora, estas entidades que vimos poderiam não estar a salvo, mas quem não estava de certeza era o povo. O povo, as classes sociais mais baixas, estes não estavam. Em interdições de saída da Madeira, ou entrada na Madeira. Na Madeira ou no país, às vezes dependia, às vezes era da ilha, às vezes era do país, às vezes era das ilhas e metrópole, às vezes eram ilhas, metrópole e colónias ultramarinas, e pedidos de captura, quanto a dizer, pelo menos 568. Mas atenção, isto não desmarque-se. 576. Haverá outras que ainda não estão contabilizadas. A maior incidência destas foi em 65 e 70. O meu palpite, mas isto, eu não gosto muito de dar palpites, mas é palpite. Estará também já ligado à guerra colonial. Não só. E atenção, uma coisa, quer nos presos, quer nestas interdições, quer em tudo, havia também alguns que eram bandidos. Acabavam, e é muito difícil distinguir,
porque muitas vezes era desculpa, às vezes inventavam determinadas coisas, que é o que aparece nos relatórios, que a gente nunca sabe se aquilo é totalmente verdadeiro ou não. No povo estavam também os perseguidos, os imigrantes. Houve gente que chegou a estar, e isso depois vê-se analisando, porque fez um levantamento nas ordens de serviço, fiz em Excel, fiz da ANAM, e depois vê-se, depois havia uns anos depois, que aquele nome se bem conhecido, quando ia ver, passaram anos sem acordo, sem entrar em território nacional, devem ser revistados e presos, e não sei quanto. Houve gente, imigrantes, ou porque tinham saído sem documentação, ou porque tinham saído de forma legal e não tinham regressado no prazo que era suposto. As testemunhas de Jeová, isso é uma das coisas que eu estou a usar a analisar, parte do meu livro, bastava ser testemunha de Jeová para ser razão, isso podia ser razão suficiente para ser preso. Há várias fichas no Registro Geral de Presos em que o motivo era testemunhas de Jeová. Mas também os movimentos espíritas, os esperantistas, como disse, tudo o que fugia à norma. Os comunistas, como é óbvio, homossexuais, tenho presente, eu não me recordo o ano, em que era para as declarações de idoneidade. Então diziam que tinha não sei quantos efeminados, eu queria migrar para a França. Então ia pôr em causa, neste caso, a imagem do país. Não foi. As toleradas, portanto, as senhoras podiam se prostituir, mas só as autorizadas. As não autorizadas tinham a pida à perna. E os ciganos. Estas 34 expulsões estão só no primeiro semestre de 1962. Mas isto tem os antecedentes. Houve uma série de caixas, houve também notícias, depois vi isso no arquivo do diário, houve uma série de notícias que de facto também parece que andavam a enganar, houve um bocado de 3 contos, porque senão a filha ia ficar entravada, quer dizer, davam ouro, davam joias. De qualquer maneira, a decisão de expulsão não é do tribunal, nem é do governo, é do diretor da PID que diz, a partir de agora não embarca lá. Não embarca ninguém para a Ilha da Madeira, exceto em casos muito especiais avaliados por esta direção, esta de Lisboa. Também, entre o povo estão desertores e refratários. Esta imagem de 1969, portanto, um dos auges da guerra colonial, conta pelo menos 250 desertores e refratários da Madeira, com maior incidência de 1967 e 1971. É uma parte para dedicar mais ainda noutra altura. O povo, as prisões. Eu já falei ao início, isto é a imagem do Lazareto, que foi para onde foi a maioria dos presos da Revolução do Leite. Chegaram a estar mais de 300 na descrição do padre Teixeira da Fonte, do documento que ele deixou. E a certa altura até depois não tinham comida, era uma sopinha, que era mais água do que a a certa altura disseram aos sentinelas, preferiam apanhar os tiros deles do que continuar assim, depois passaram a dar duas sopas por dia. Eu não sei se disse ou disse, acho que não. Pelo que já li do Tarrafal, já li algumas coisas, no tempo em que funcionou no pico das prisões da revolta do Leite, ali foi pior. Morreram pessoas na mesma, não havia cama, não havia ar, não havia nada, não havia assistência, não podiam comunicar, muitas vezes ficavam incomunicáveis, que é uma das regras de muitos presos da PID. No global, no estudo atualizado, é contabilizado 1.858 presos, e estamos convencidos que haverá outros. Isto foi o que conseguimos até agora. E os 2 anos mais fortes, 1936 e 1969. Só um exemplo da convicção de que haverá outros. Em 1936 temos os documentos oficiais que falam em 606 presos. Só conseguimos contabilizar 580 e tal. Isto é só um exemplo, não foi contabilizado, estão indicados pelo nome, será depois publicado pelo nome e datas. Só para dizer que este número, 1858, peca por defeito, muito seguramente. Foram desde aqueles 1.739 mulheres,
119 homens e 119 mulheres. A imagem da Ribeira Brava, aqui associada aos mortos do regime, porque foi eventualmente onde houve mais mortes, exatamente na revolta do Lete, em que dispararam sobre a multidão. Foram assim 13 de certeza, 13 mortes de certeza. 16 muito provavelmente, se calhar mais, mas 13 de certeza. A maior incidência foi 36, pelo que já vos disse. E as ideias para fechar. Funcionamento em rede, com capacidades pessoais e institucionais. A questão do pessoal aqui é muito importante. Havia o institucional, mas ia muito além do institucional. Uma instituição muito preocupada com a imagem, atingiu as classes mais baixas e seguramente não pode ser considerada banda. Pelo menos o povo não sentiu bandeira. Mas há sempre alguém de se abril. Obrigado. Obrigado, Elvio. Ficamos assim com o retrato do que foi a PIDE, as consequências que ainda hoje perduram. Sei que se o espaço de debate, se alguém quiser tomar a palavra, se calhar é melhor falar, não informei no início, está a ser gravado, não é? Para depois, para posterior. Não, ficas aqui e eu vou. Portanto, pedia que falasse aqui ao microfone. E é isso. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela introdução, Miguel. Fala com o microfone. É sempre bom saber coisas que nós sabemos, não é? Que não sabemos. E, pelo menos há coisas aqui que foram ditas sobre períodos anteriores à minha não existência enquanto ser humano, não é? Que eu desconhecia, pronto, não, quer dizer, sabia ou sei da repressão que houve nas revoltas que o Elvio mencionou, da revolta do Leite e da última grande revolta, que é a revolta das águas na Ponta do Sol. Mas é evidente que depois há aspectos que, naturalmente, eu nunca fiz também, não tive essa preocupação até hoje de fazer qualquer investigação nessa área, portanto, e por isso acho que é bom que haja quem proceda a este tipo de investigações, porque, enfim, a história faz precisamente de investigações desta natureza. Se me permitem, eu queria, porque vivi uma parte deste período, que foi aqui mencionado, nasci em 1950, portanto estou na Madeira desde 1966, fui um dos jornalistas, na altura trabalhava como redator no Comércio de Funchal, que estive na sede das instalações da PIDE, na Rua da Carreira, em 30 de maio de 74, na companhia do então diretor do Comércio de Funchal, o grande jornalista Vicente Jorge Silva, madeirense, e é verdade aquilo que foi dito, que de facto havia documentação, eu tive acesso, vi a minha ficha lá, por exemplo, e outras fichas, e curiosamente o Comércio de Funchal, em junho, há um texto que é publicado que conta um bocado dessa nossa deslocação à sede da PIDE, relacionando-a com a forma como a PIDE se relacionava com a comunicação social local diária e que conta, portanto, até episódios do género diretor até inícios de maio de 74, o diretor do Diário de Notícias durante cerca de 40 anos, que foi o Dr. Alberto de Araújo, que foi deputado da Nação, era assim
assim se chamavam os deputados naquele tempo. E o Dr. Alberto Araújo chegou a, digamos assim, a participar, não é? Enquanto informador, digamos assim, de uma situação que se passou com os jornalistas do Diário, particularmente com dois que entretanto foram para o continente, que era o casal Helena Marques e o Rui Camacho, e um, na altura era jornalista, depois seguiu outra vida, já vivo, o casal já faleceu, mas o outro nome era o António Jorge Pestana, portanto, que foi professor, já teve aqui em algumas iniciativas desta comissão, e que é mencionado, ou são mencionados os três, em conversa com o diretor, com o Paulo Alberto Araújo, terem se posicionado contra a guerra colonial. O Dr. Alberto Araújo fez questão de transmitir essa informação à polícia política. E também esse trabalho do comércio depois também fazia a referência aqui, que enfim, sabia-se, que era a relação, quer dizer, a não existência, melhor dizendo, no Jornal da Madeira, o órgão da Diocese, de nenhum redator que tivesse qualquer, digamos assim, simpatia com a oposição, ou com que não fosse afeto ao regime, digamos assim. Porque uma das pessoas que é mencionada aqui nos slides que foram mostrados, o Paquete Oliveira, que depois do 25 de Abril é diretor do Diário de Notícias, como saberão, ele foi durante anos chefe de ação do Jornal da Madeira, mas deixou de o ser em 1966. Relativamente à questão dos padres, há uma carta, por exemplo, eu por acaso tenho a carta, tenho cópia da carta, que é uma carta de 9 sacerdotes, o número posso não ser muito rigoroso, que é uma carta que é enviada às duas candidaturas da oposição e à candidatura da União Nacional. E que é uma carta que é subscrita, entre outros, aqui pelo José Martins Júnior, pelo Mário Tavares, pelo João da Cruz Nunes, pelo Rufino da Silva, pelo José Maria Araújo, que é uma carta em que a carta é muito assente em citações do Concílio Vaticano II, em que os autores defendem, questionam, portanto, a situação política e defendem uma igreja, que era aquela igreja que o Concílio veiculava ou que defendia e que, infelizmente, nunca chegou a este país, não é? Até aos nossos dias. Um outro aspecto que já agora posso também dar nota, e é este. Foi mencionado o concerto que estava previsto do José Afonso do Funchal. Ele veio cá, ou vinha cá, a convite do engenheiro António Maria Jardim Fernandes, que na altura era administrador de uma empresa de construção civil chamada Batifé. Eles tinham-se conhecido em Coimbra, foram colegas, José Afonso e António Maria Jardim Fernandes estudou em Coimbra. Essa sessão era uma inauguração de uma obra da Batifé. E a sessão foi autorizada pelo então Presidente da Câmara, que era o Dr. Fernando Almeida Couto, e depois claro a política. Entrou em campo e impediu, na altura até foi o próprio governador que tomou a iniciativa, que era o Coronel Branco Sobral, que tomou a iniciativa de impedir a realização. Só um aspecto já agora, é bom que estas coisas sejam feitas, do meu ponto de vista, com base em fontes. Mas já agora há uma questão que convém talvez rever, que é, eu não sei da existência desse, parece que você cita, ou aí no slide, qualquer coisa relacionada com posições ou críticas a posições de Dom David Sousa, bispo da Diocese. Parece-me que ali aparecia em 1969. Ora, o Dom David Sousa foi o bispo do Funchal, da Diocese de Funchal, entre 57 e 65. Portanto, em 69, quem estava à frente da Diocese do Funchal era um bispo que se chamava Dom João Saraiva,
chegou cá em 1965 para substituir o Dom David Souza, que entretanto tinha ido para a Évora. E o Dom João Saraiva só sai da Madeira em 72. E entretanto, em maio de 74, é que chega à Madeira o seu substituto, aquela personagem arrepiante que se chamava Francisco Antunes Santana. Convém talvez precisar as coisas, ser rigoroso, porque eu ainda há dias vi, por exemplo, uma coisa que me arrepiou, até com fotografia, de uma publicação que identificava a Casa dos Padres do Pombal como sendo na subida para a calçada da Encarnação, quando a Casa dos Padres do Pombal situava-se na Rua do Pombal, do lado do Torreão, no número 27. E, enfim, quer dizer, identificar uma casa como sendo com fotografia, acho que é pior do que só dizer que era lá, não é? Enfim, estas coisas podem-se evitar, porque há gente viva, há gente que sabe onde era a casa, há gente que não se engana. Dois dos padres que moravam lá, ex-padres, o João da Cruz Nunes e o Francisco Cidão Figueira, são vivos, e portanto eles sabem naturalmente onde é que moravam, não é? E portanto, o apelo que eu faço é que haja rigor. Eu também estou a escrever uma coisa em que vou falar de muita, não particularmente destas questões, não vou falar da Madeira nesse extremo, não é? Mas estou a procurar ser rigoroso, e isso leva tempo, é preciso consultar fontes, falar com pessoas para evitar que depois se cometam, se venda gato para o web, que é mesmo assim. Obrigado. Não sei se quer responder, se fazemos calhar com o adiantado da hora. Vamos fazer um cacho de perguntas e depois então damos a palavra aqui ao nosso. Pensei que tinhas pedido uma. Então, como ainda não há inscritos. Desculpa. Não vi. Quem é saguento é assim? Anselmo, muito obrigada pela partilha do seu trabalho. Estou ansiosa para ler o livro, portanto espero que ele saia entretanto. A minha pergunta é uma pergunta mesmo interessada. Eu já há algum tempo que me interesso muito pelo jornal humorístico Ranial, e uma das coisas que sempre me fez um bocado me causou alguma surpresa, apesar de saber que a censura à imprensa periódica era diferente daquela que se exercia sobre os livros, e não esquecendo que a PIDE era uma espécie de dispositivo de manutenção da ordem e dos bons costumes, como sublinhou ao referir a importância que era dar à imagem, não é? A imagem da sociedade, de acordo com os bons costumes. A minha pergunta tem a ver com se no âmbito da sua pesquisa encontrou alguma referência, algum tipo de preocupação maior com a subversão da ordem que está implícita no discurso humorístico também do Ranial. Sabendo nós que não era a questão de saber se era uma publicação da oposição ou da ordem instituída, mas que o simples facto de ser um registro humorístico altamente subversivo daquilo que eram as normas, não é? O status quo, se encontrou alguma referência à Ranial. Obrigado. Fazendo o mesmo de investigação, Elvio. Sim. Sim, a resposta é sim. Há várias referências ao Ranial e à generalidade das publicações. Muitas vezes, por exemplo, dos últimos relatórios de 69, das eleições de 69, tem uma das partes que é exatamente o comportamento da imprensa. Por exemplo, eles analisam às vezes com os nomes dos jornalistas. Recordo, por exemplo, o Dr. Alberto Araújo, que tinha sido diretor, deputado da Nação, mas isso, nada disso eu deixava a salvo. Rigor, sim senhor, todo o rigor. Enganos, toda a gente comete. Por exemplo, há pessoas que, e já assisti a coisas dessas, há pessoas que criticam os outros por falta de rigor e no dia a seguir estão a corrigir os seus enganos. Portanto, enganos toda a gente comete quando as coisas estão fixadas, só não erra de quem não trabalha. A questão do bispo, agradeço muito, vou tentar tirar o livro.
Mais alguma É questão? fácil, até olha, isso. O Padre Martins com certeza saberá quem cada quem Sim, se não, a minha trara limpa não é isso. Trara limpa, a minha questão é a data. Se me engano, é na data. Não tem essa. Não vale a pena, quer dizer, não vale. Se eu enganei-me na data 69 ali. É um pormenor, não é? É uma questão de consultar, pá, os jornais da época. Não há dúvidas quanto a isso. Penso que já está a responder. Já não há Sr. engano. Padre Martins. Se calhar fui eu que desliguei. Depois fui eu que desliguei, pensando que estava ligado. Peço desculpa. Parabéns aqui ao jornalista Elvio Passos, a quem eu rendo a minha homenagem, ao jornalista rigoroso, consciencioso, consciente e clarividente. Eu não sei como é que ainda o deixam trabalhar no Diário de Notícias. En passant, pronto. Mas adiante. Louvo, este é um trabalho. E, portanto, alguém tem que fazer estes trabalhos. Alguém tem que fazer, senão morre tudo. Morre. Portanto, e brincar bem ávido. E, claro que o trabalho do Elvio não é da minúcia, é da análise global, não é? Porque há muita coisa que já foi dita, não é? Por exemplo, quando nasceu, foi um deles, mas havia outros que eu sei quem eram. Tinha informadores. Depois, aquele pessoal ali do Lazareto, eu só tenho conhecimento quando fui para a Ribeira Seca, porque falei com alguns homens e mulheres, filhotes, que já morreram todos, e que me contaram, foram para o Lazareto e depois foram chutados para o Forte de Elvas. Aliás, eu não sei de canções que nós cantamos na Ribeira Seca, da Revolta do Leite, lá está exatamente, foram para o Forte de Elvas. Foi duro. Mais para nós, tantos para nós. Aquela história da imigração, quando António Correia teve uma pega com ele, lá na PI, pensei que o homem empreendeu, mas eu tinha um salvo com o doutor, era uma questão pessoal, tem pouca importância. E fui beneficiar, de certo modo, do antigo regime, quando estava na Ribeira Seca. Não é que lhes fizesse nenhum frete, nenhum favor, mas tinha sido, desgraçadamente, capelão militar. E o capelão militar tinha as costas largas, não é? Por defender a nação e tal. Mas tive pegas com este laboratório. Briguei, eu não deixava os homens embarcar para Lisboa. E a minha seja tem que deixar embarcá-los. Eu vou ao aeroporto, todos vão embarcar amanhã às 9h30 e vou lá estar. E fui lá. Os homens embarcaram. Também havia falta de coragem, por vezes. As pessoas, falta de coragem para contestar. Bom, é isso. Quanto aos bispos, sim, foi a história de igreja, já sei disso. E depois do 25 de Abril, como é que era? Eu acho que foi pior depois do 25 de Abril. O trabalho, a atitude serventuária, servil da igreja foi pior pós 25 de Abril do que antes. E alguém tem que fazer essa história também. O Sampaio tem este projeto. Essa história tem que ser dito. Senão, vai ficar na sombra, na penumbra e acabou-se, ninguém se soube de nada. Um louvor por este trabalho, incentivar. E outro pormenor que fosse uma história do Anatório. Mas, isto queria dizer, é verdade, isto queria dizer que o Elvio me explicasse bem. Terá sido verdade que o povo foi quem mais sentiu a repressão da vida? Eu tenho dúvidas. Aquilo que foi aqui mostrado foram casos episódicos. O povo foi mobilizado, não versus ditadura salazarista, mas pelo pão, pelo leite, por exemplo,
os postos de desjantadeiros que havia no campo, o monopólio do Martins e Rebelo, mas não era eu na altura, não. Martins e Rebelo, a grande fábrica, a grande empresa que capturou toda a produção inteira da madeira. Foi por isso que as pessoas se revoltaram, em 31 também, da farinha. Eu acho que o Zé Povinho, entre aspas, não é? Não tinha a noção da perseguição da vida. Tinha esta sensação. E mesmo esses homens e mulheres, o Veríssimo, ali o avô da professora Mónica, da diretora da Câmara, foi um deles, foi em virtude daquele caso que lhes tocou na pele. Porque politicamente, devido à ignorância do povo, eles não sentiam o peso da vida. Não sentiam. Imaginem nós, no Seminário de Funchal, em 1963, 64, e está aqui o Alexandre Aveiro também, a testemunha disso, editámos o jornal com o título Avante, o jornal dos finalistas, com caracteres vermelhos bem escritos, porque não havia histórias. E foi o Alexandre que diziam a ignorância total. E quem deu a ideia do Avante, imagina o reitor, quando o Agostinho Vieira Faria, diziam que ele era doutor, não sei de quê. Eu fui a Roma, não sei de que, andou lá pelas esquinas, e veio como doutor, e quando ele propôs, os finalistas de quinto ano queriam fazer aqueles jornais semanais, quinzenais, então, ele veio uma dúzia de nomes muito mais, até sonantes, Amanhecer, Eldorado, Futuro, para fora, e vi por meio deles Avante. E o Sr. Reitor disse: Martins, eu gosto muito desse termo Avante, fiquei bem. Vejo a ignorância que nós vivíamos, não é? Eu comecei pelas estruturas, quanto mais o Zé Povinho. E eu acho que, Elvio, não sei se está a corrigir ou não, mas o povo sentiu algo por uma motivação esporádica, portanto, pontual, e não global. E também, um pormenor também, só isto vou terminar. A igreja foi, houve a reunião da Ação Católica. A Ação Católica foi um foco dinamizador. Foi como que o povo revolucionário, tanto mais o Bispo Santana, quando veio para a Madeira, extinguiu a Ação Católica e substituiu por CF Cristãos Fundamentais, a história dos jovens cristãos da Madeira, foi isso. Pois, então eu vos recordo que eu estava na Ribeira Seca e havia uma reunião na Quinta Santana, que é a Escola das Freiras, porque é visão e fiquei em frente, não é? E depois disseram-me que os senhores da vida foram lá. E também vieram à Ribeira Seca, nos arreios da Ribeira Seca, cantávamos lá, o povo fazia os versos, fazia as músicas, e vi lá num domingo uma vez descer pelaquele carrinho abaixo, dois sujeitos muito bem, enfim, vestidos, um deles quem? O Rio Afonso, pianista, com quem me dava muito bem. Sabia lá que eu era pianista dos hotéis, éramos músicos, era uma teia que não chegava ao conhecimento, aos destinatários, ao povo, não sabe o que faz. E é só esta pequena nota, não sei se o senhor me recordará ou não. Bom, desculpa. Eu diria que tem razão e não tem. Tem razão, acho eu, na questão da consciência. De facto, a dedução é que a esmagadora, por exemplo, na volta do leite, é mais fácil dar, ter aqueles 600 presos. A maioria daquela gente seguramente não tem o que hoje chamam qualquer consciência política, mas não deixa de ter sido dito. E os números, e aqui simplificando, esses números estão todos tratados no tal trabalho que o Paulo estávamos a fazer, os números são avassaladores no tipo de pessoas que estiveram presas. Era o trabalhador, o pescador, o carpinteiro, o padroeiro, o pintor. Eu
recordo, por exemplo, como eram os sindicatos de professores, fui ver quantos professores, tinha 3 professores, daqueles 3 ou 4 advogados, portanto, o povo da terra, trabalhando na terra, também no Funchal, e penso sempre que o Funchal não é o que era hoje. Eu dou sempre o mesmo exemplo, que a casa de campo do Bispo era ali aos lados atrás do Pontinho, agora esqueço o nome. Portanto, o Funchal também tinha zonas rurais, portanto, toda Gaula, por exemplo, também houve muitas complicações e presos em Gaula. Calheta, eu não referi aqui, mas 9 anos, isto está tudo lá nos documentos, 9 anos antes da Revolta das Águas de 62, há uma coisa parecida na Calheta também, exatamente por passar levadas que eram particulares para o domínio público, lá conseguiram controlar, não conseguiram na condução, mas sim, tem razão, o mote, digamos assim, que fez o povo sentir era este tipo de causas, sim. E até uma coisa assim, há aquelas, uma pessoa que eu penso que não é suspeita de estar feito com o regime de maneira alguma, sempre Jorge Silva, que dizia que a Madeira era mais grande, era essencialmente, no fundo, quase um CEF, deixa-me simplificar. De certa forma, e as elites estavam protegidas. As elites estavam protegidas, ainda vez falava, já agora porque está combinado para este trabalho, mas mais para a frente falei com o António Trindade para falar a proposta do pai dele, do Aníbal Trindade, que fui muito incomodado, enquanto industrial, fui muito incomodado, uma vez até acho que entregou os documentos no penado para a PIB não apanhar, mas nunca fui preso. Nunca fui preso. E este tipo de histórias das elites, por exemplo, o José Manuel Barroso dizia que o sogro dele era um dos principais advogados de cá da praça, tinha a proteção dos militares. E só estas duas coisas, só isto por si já dava ali alguma proteção. E ainda há outra coisa que é a memória que está viva de pessoas vivas, digamos assim, é a mais recente. E se vamos analisar os números, aquele 1969, aqueles 90, que são uma exceção. Porque para trás, o maior pico foi 45, 50 e qualquer coisa, e a média nessa altura seria 40, 60 presos por ano. Portanto, a PIB seguramente não foi grande, o povo acabou analisando todo o período e não considerando a questão da consciência política. Aliás, o Dr. José explorar isso no governo, no tal trabalho que fizemos, há de ser publicado, espero, no primeiro trimestre do próximo ano. Por exemplo, dos relatórios lá de 36, há um deles que não fala em revolta do leite nem nada, é a questão dos comunistas da Madeira. Então foi para aprender comunistas. Toda aquela gente foi tomada como comunista, quando eu estou convencido que 99% daquela gente se calhar nunca tinha ouvido falar de comunismo. Mas era assim que as coisas funcionavam. E o povo, de facto, a nível de número, sem dúvida, o do imigrante desgraçado queria e depois tentei abreviar, que, como disse ainda uma vez, eu falava a tarde toda. Mas, por exemplo, esta questão de impedir. Havia muita gente a servir-se da PIB também. Esta teia não era só para servir a PIB do regime, era pessoas a servir, por exemplo, não era pouco frequente o senhor proprietário das terras precisava da mão de obra, influenciado, por exemplo, a PIB pedia informação às câmaras, era quem pedia sobre as motivações para viajar, se tinha meios, se não tinha, se havia alguma coisa que impedisse do ponto de vista moral. E muitas vezes essas respostas à PIB, que depois se reencaminhava ao governo civil, que era quem representava, as respostas à PIB seguramente vinham influenciadas por quem precisava daquela mão de obra escrava e que não queria que ela saísse daqui. Daí que o povo acabava sempre a sofrer com ou sem consciência política. Já agora só. Não, tinha aqui primeiro. Mas é que a seguir. O Rodrigo Franco já tinha primeiro. Só uma precisão. E vamos encaminhando para o fim, porque isto também já é. Muito obrigado. Começo por cumprimentar o Elvio Passos e agradecer esta bela exposição, cumprimentar todos os presentes e referir a importância que este tipo de iniciativas têm
na divulgação e na perpetuação da memória coletiva de uma organização como a PID, que foi o mais maléfico e tenebroso que existiu na história portuguesa no século XX. E é importante esta divulgação porque lanço esta questão aqui aos presentes. Será que qualquer um de nós pode garantir que, atualmente, nos tempos que correm, será que podemos garantir que uma organização similar a esta não voltará a existir na Europa e em Portugal, concretamente? Será que algum de nós pode hoje, face à evolução dos acontecimentos políticos, ter a certeza que não haverá uma PID 2.0 no nosso futuro? Eu penso que nenhum de nós que está aqui na sala poderá ter essa garantia. Pelo menos não tem. Isso assusta-me bastante. Eu não vivi isto, nasci, portanto, no 25 de Abril tinha menos um ano com o Elvio Passos. Portanto, sei o que os meus pais me contaram, do que viveram, e tenho sempre esta memória tão incutida, e realmente a PID para mim é algo pior que o diabo. E, portanto, este temor, este medo que tenho que uma organização destas exista no futuro, leva-me a deixar aqui um repto a todos os antifascistas que estão aqui nesta sala. E dentro desta sala temos muita gente de esquerda, e a esquerda, na sua essência, é plural. Vai desde os anarquistas, aos comunistas, aos socialistas, mas nessa diversidade há um elo, há algo que é comum, somos todos antifascistas. E, portanto, que seja este antifascismo que nos une, nos faça refletir sobre que procedimentos deve a esquerda ter nos tempos hoje para combater a ascensão da extrema-direita. Porque não temos dúvidas, se a extrema-direita chega ao poder, vamos ter uma PID 2.0 na Europa e em Portugal. E, portanto, eu não quero, enquanto até o termo da minha vida, vivenciar essa PID 2.0. E como não quero, deixo este repto aqui a todos os verdadeiros democratas, socialistas, comunistas, anarquistas, antifascistas aqui na sala. Os combates políticos no curto prazo que não sejam contra nós, que não nos pegamos tempo a combatermos, mas sim a combater a direita e a extrema-direita. Já não peço para estarmos unidos, isso é uma utopia que eu já perdi há muito tempo e já não perco tempo com isso, mas pelo menos que não nos combatemos e que o nosso combate seja a extrema-direita. Muito obrigado. Obrigado. A minha questão não é se, é quando, vai haver de certeza. Toda a gente sabe que a história é cíclica e quanto mais distante estivermos, ou melhor, quanto mais vaga, quanto mais tempo for a memória do que foi a vivência de situações dessas, mais nos vamos aproximando desse tal novo ciclo. Só uma coisa, eu assusto-me tanto a polícia política de direita como a polícia política de esquerda. Para mim, desde que sejam polícias políticas, independentemente da direita, esquerda, centro, do meio, de cima, de baixo, não. Só uma chega também com a questão da evolução tecnológica, que também é um assunto interessante. Mas é por causa da gravação. Não, é só. E estamos concluídos. É só. Eu há bocado era para questionar sobre isso, mas depois passou. Mas como agora na resposta ao Padre Martins Júnior voltou a falar de 69, das prisões em 69, a minha questão era essas prisões, porque você também na exposição falou prisões relacionadas com a imigração. Portanto, essas prisões em 69 incidiram por causa de quê, exatamente? Quer dizer, foram coisas variadas, mas é possível precisar melhor essa parte? Era a minha questão. Eu gostava muito, mas neste momento não, e não sei se vou conseguir, porque, como disse, no registro, o Registro Geral de Preço tem as biografias prisionais e muitas vezes tem o motivo da prisão, mas no Registro Geral de Preço sobre 69, se não estou em erro, só tem 4. E tudo o resto está nas ordens de serviço que simplesmente... Como é que você chegou aos 90? É isso que está a dizer, estão nas ordens de serviço que diz tal dia foi detido no Funchal de plano tal, ou foi entregue pelo comandante do navio não sei quantos plano tal, mas não diz a razão. Em 69. E ainda por cima acertou-me logo no ano em que a desproporção entre os que estão no Registro Geral de Presos e os que estão nas ordens de serviço é maior. Não consigo. É que se fosse um ano desequilibrado, ainda podia haver uma pista sobre o assunto. A pergunta tem a ver com uma questão, é que 69 foi o ano Exatamente. da ditadura da oposição. Exatamente. Mas, enfim, quer dizer, que nos constasse a quem andava no comércio, a gente nunca ouviu falar de... Mas sabe uma coisa, eu tenho cerca de... Mas é evidente, quer dizer,
meia pequeno, não é? Meia pequeno. Aquele tempo era uma aldeia maior do que é hoje. Mas pronto, é. Só uma coisa, eu tenho cerca de 1h30, aproximadamente das 2 horas, de gravação em vídeo e som com o José Manuel Barroso quando ele vem à Madeira para prestar uma iniciativa. Eu sei. Sim. Pois, mas a questão não é essa. É que a gente teve a conversar, teve a falar hoje e no final eu pus nas mãos um conjunto de relatórios dessa altura. Eu fui vendo, a certa altura disse: opa, os gajos sabiam tudo. Nem eu tinha consciência do quanto eles sabiam e de coisas que lá estavam que tinham acontecido e que estavam relatadas. Isto só para dizer que o facto de não se saber e de facto de 69, a sensação que tenho é que são prisões muito curtas, às vezes 1 dia, 2 dias, que basta isso para amedrontar e para condicionar. Uma família, por exemplo, meu pai já tem ficha em latim, por exemplo. Isto mexe com as pessoas. Muito obrigado. Um agradecimento muito especial ao Hélio por este trabalho e pela forma como aqui se deu participar e pelos esclarecimentos que foi prestando. Um agradecimento também especial à direção do Sindicato das Professores da Madeira pela assistência das instalações e um agradecimento a vós aqui presentes. Vamos dando conta das próximas iniciativas desta Comissão para as Revoluções dos 50 anos do 25 de Abril. Muito obrigado.